CSS Logical Properties é um novo módulo de CSS para se trabalhar e pensar de uma maneira diferente em layouts para web. Essa novidade traz novas propriedades, novos valores, além de alterar um pouco com o que já existe nas folhas de estilo. Se você quiser saber mais a respeito, com explicações e exemplos práticos, fica comigo até o final para entender tudo. Nesse exemplo, a gente tem 3 parágrafos, cada um no idioma, e a gente quer deixar desse jeito aqui, com o traço vermelhinho, a borda, no lugar certo. Então aqui no árabe, a gente vai colocar a direção RTL, que é o correto aqui desse idioma, tá legal? Mas perceba que a borda ficou errada, ela ficou à esquerda. Como é RTL, ela tem que ficar à direita. Então a gente pode alterar no CSS o parágrafo que tiver o dir RTL, a gente cancela o border left e põe um border right, tal como deve ser. Perceba que o mesmo tem que ser feito para o padding, então o padding left nosso vai ser cancelado e a gente vai colocar um padding right. Agora sim ficou tal como deveria ser. Mas veja as desvantagens dessa abordagem. É muito mais código, a gente desfaz coisas ao invés de acrescentar, o entendimento do código é muito mais difícil e, consequentemente, a manutenção fica mais difícil com o tempo. Mas então, como resolver isso de uma maneira moderna e muito mais eficiente, sem ter que ficar redefinindo estilos anteriores? Antes de mostrar, vamos recapitular algumas coisas. Uma bem importante é em relação ao display, o algoritmo de layout que será usado. Sabe a propriedade display, né? Então, por padrão, é usado o algoritmo flow layout, também chamado de normal flow, mas também tem flexbox, grid, etc. Com isso, CSS permite alterar a maneira como os elementos são apresentados e se comportam na tela. Também, como foi visto no vídeo sobre Box Model, todos os elementos renderizados em tela são em formato de caixa ou box, daí o nome, né? Box Model. Dentro do flow layout, que é o padrão, determinados elementos são caixas do tipo block ou do tipo inline. A gente pode até entrar mais em detalhes aqui em vídeos futuros, mas a característica mais marcante é que os elementos block ocupam todo um espaço de linha, quer dizer, eles quebram linha, passam para baixo, e os elementos inline não. Imagina um parágrafo, por exemplo, ou uma série de parágrafos, e a cada novo, uma nova quebra de linha acontece, ou seja, vai um ficando em cima do outro. Já um negrito, um span, um link, isso não acontece, eles ficam ali no meio do texto. Então os parágrafos vão ficando um em cima do outro, enquanto num texto, se a gente coloca um negrito, um span, um link, vai ficando no meio do texto mesmo. Talvez a principal diferença, então, seja que no caso dos parágrafos, eles fiquem na vertical e no caso dos outros elementos, na horizontal. No caso dos parágrafos, esse sentido é chamado de block e nos outros, inline. Mas tem uma outra questão a esse respeito, que é o writing mode, ou modo de escrita. Como você deve saber, nem todos os idiomas são como o nosso, com a escrita da esquerda para a direita, de cima para baixo. Existem muitas línguas que começam da direita, de cima, enfim, a variedade é realmente bem grande. A propriedade CSS Writing Mode define se as linhas de texto são dispostas horizontal ou verticalmente, bem como a direção dos blocos. Então, o fluxo de leitura, tecnicamente Block Flow Direction, vai depender do valor de writing mode dos respectivos elementos py. Nesse exemplo aqui vai dar para a gente ver bem direitinho. No parágrafo que a gente tem, o writing mode está horizontal TB, que é o valor que para a gente é o normal, né? No nosso idioma. Já o vertical RL, olha como ele vai dispor esse texto. Ele vai de cima para baixo, da direita para a esquerda. Right, left. E o LR, left, right, vai ao contrário, da esquerda para a direita. Claro que em português isso não faz sentido, para outros idiomas faz bastante. E ainda tem outras propriedades para controlar esse tipo de coisa, como Text Orientation, Direction, Unicode Bid, etc. Mas com essas explicações dadas até agora, e olha que foram bem por cima, já dá para a gente entrar no tema principal do vídeo, que é CSS Logical Properties. As propriedades que a gente está acostumado a trabalhar até então, top, right, bottom, left, são propriedades físicas, chamadas de Physical Properties, porque relacionam-se exatamente aqui ao que temos aqui do celular ou da tela, em cima, embaixo, esquerda ou direita. Então são propriedades relacionadas ao físico da coisa. Já as Logical Properties têm a ver com a parte lógica, como insinua o próprio nome.
ou seja, elas estão relacionadas ao modo de escrita e podem mudar conforme as propriedades e valores que a gente trabalha nas nossas folhas de estilo. Essa mudança de abordagem traz muito mais flexibilidade no desenvolvimento de interfaces com CSS. Com a chegada de Logical Properties, vieram também muitas novas propriedades e valores novos. Mas, como tudo em CSS e praticamente em qualquer outra área, vale mais a pena entender do que decorar. Lembra da representação do Box Model que é possível encontrar nas DevTools que a gente mostrou no vídeo anterior? Vamos colocar um esquema bem parecido, colocando aqui lado a lado o que a gente está acostumado com Top, Right, Bottom e Left e com as Logical Properties. Perceba que tem uma correspondência do que a gente está acostumado com o Logical Properties, claro. Mas pode parecer bem confuso, não tenta decorar. Tenta pensar no seguinte, o que a gente acabou de ver na vertical é block e na horizontal inline. Pode ver que se a gente olhar desse jeito, vai aparecer a palavra block aqui em várias vezes e vai aparecer a inline também, para você já começar a entender como é o esquema da coisa. Aqui na descrição do vídeo tem um CodePen em que dá para trocar, fazer esse toggle aí entre o que a gente está acostumado com o CSS Logical Properties. Então dá uma olhadinha, salva para você sempre consultar e você vai ver essa correspondência aí com mais facilidade. Mas claro que tem uma lógica aqui por trás, né? Por exemplo, vamos pegar algumas propriedades aqui, um margin, um padding, um border, e aí a gente vai indicar se é block ou inline, tá? Isso aqui é o nome da propriedade que a gente está montando. Então, por exemplo, margin block, padding inline. A gente vai decidir se é o início ou o fim daquela direção de escrita, tá? Então, start ou end, por exemplo, margin block end, padding inline start. E algumas propriedades merecem complemento para indicar realmente com o que a gente quer trabalhar. Então, por exemplo, border width, border style, border color, vai ficar então, por exemplo, border inline end style. E por aí vai. Isso aqui foram só 3 propriedades, mas todas que aceitam Logical Properties, esse é o esquema. Claro que em alguns casos ficou um pouco diferente. Aqui nessa comparação, nessa tabelinha aqui, ficou width, vai ser inline size, height block size, min width, min inline size e assim por diante. Então, agora que você já sabe isso sobre CSS Logical Properties, aquele exemplo que a gente deu lá no início vai poder ser feito de uma maneira muito melhor, mais moderna e com código muito mais filezinho aqui pra gente. Então, agora você já sabe que border left vai ficar border inline start. Perceba que automaticamente no que tem o dir para RTL ele coloca certo e o LTR também. O padding bottom vai ser então padding block end, tá legal? O padding left, padding inline start, que é onde começa naquele idioma, né? E o padding top, padding block start. Veja como em relação à solução dada anteriormente ficou muito mais simples e bem mais fácil de entender e manutenir isso com o tempo. Aqui o Ahmad Shadid deu outro exemplo que mostra justamente uma situação em que nessa espécie de wireframe aqui tem que ter um espaço à direita desse avatar quando for LTR, ou seja, left to right, e em outra direcionalidade, um idioma árabe, por exemplo, tem que ser à esquerda, né, no RTL. Então é possível fazer direcionando essa regra CSS para quando o dir for RTL aqui no próprio HTML, ele cancela o que foi feito aqui em cima e troca, mas com CSS Logical Properties dá para usar margin inline end, que ele vai saber direitinho como se comporta em LTR e em RTL. E esse novo módulo não trouxe só novas propriedades e valores, trouxe também novas unidades CSS, VI e VB, ou VI e VB. O VI equivale a 1% do tamanho da viewport na direção inline, já o VB, 1% do tamanho da viewport na direção block. Tomando aqui o nosso idioma, esquerda, direita, cima, baixo, o VI seria o equivalente a VW e o VB, VH. Mas lembra que dependendo do idioma, isso pode se inverter. Dentre muitos outros benefícios, CSS Logical Properties já trazem suporte nativo à internacionalização e o desenvolvimento de layouts mais robustos e inclusivos. Aliás, sabe aquele snippet que serve para centralizar um layout em tela? Agora que você já sabe um pouquinho mais sobre CSS Logical Properties, não vai estranhar quando vir uma atualização dele, alguma variação do que a gente pode fazer aqui agora. Ou seja, com menos código e de maneira mais legível, é possível chegar ao mesmo resultado usando CSS moderno.
E usando variáveis CSS dá para ir mais longe. Aqui o Kevin Powell mostrou um código mais eficiente que permite especificar diferentes containers para serem usados em diferentes situações. Olha o poder que a gente vai conseguindo com o CSS moderno. Mas quando usar CSS Logical Properties? Primeiramente, pode ficar tranquilo quanto ao cross-browser, que o suporte já está em praticamente 100%. Alguns podem responder essa pergunta alegando que sempre que houver um projeto multi-idiomas, já é o recomendado para CSS Logical Properties. Mas a resposta pode não ser tão simples. Pensa comigo, em um site que, por exemplo, teria português, inglês e espanhol, nada precisaria ser feito, porque eles têm a mesma sequência de leitura, chamemos assim. São todos da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, uma resposta mais precisa seria algo como quando o projeto necessitar de vários modos de escrita, ou quando for necessário uma direcionalidade diferente para os idiomas que estão ali suportados. Por exemplo, se o site precisar de português, árabe e japonês, aí sim, ele é um forte candidato ao uso de CSS Logical Properties. Mas, pensando bem, CSS Logical Properties é excelente para trabalhar com projetos com idiomas com mais de uma direcionalidade, mas ele com certeza jamais será uma má prática mesmo em projetos com uma só direcionalidade. Concorda? E se você acha que precisa de uma base para entender melhor CSS Logical Properties, dá uma olhada no nosso vídeo sobre CSS Box Model, que as coisas vão ficar bem mais claras. Então, muito obrigado e a gente se vê pela web. Valeu!